Tem homem que passa a vida inteira tentando parecer forte e mesmo assim ninguém sente essa força quando ele chega. E o problema disso não é falta de motivação. A verdade é que o mundo responde exatamente ao nível de responsabilidade que você sustenta quando ninguém está te olhando. Tem homem que passa a vida inteira tentando parecer forte. Ele ajeita a voz, endurece o rosto e bate no peito com palavras grandes. E mesmo assim, quando entra em um ambiente, nada muda. Isso acontece porque a autoridade não reage a discurso. Ela responde à presença. E presença não nasce da boca. Ela nasce do que o homem vive e sustenta no dia a dia. Então, vou ser direto com você, de homem para homem. Se você sente necessidade de dizer que tem autoridade, é porque ela ainda não se sustenta sozinha. Isso não é um ataque, é leitura. A autoridade real funciona como gravidade. Ninguém anuncia, ela simplesmente puxa. Você percebe isso em homens raros. O cara não fala alto, não ameaça e não se explica demais. Mas quando ele chega, o ambiente começa a se reorganizar. As pessoas escutam mais, os excessos diminuem e o caos perde força. Não porque ele impôs algo aos outros, mas porque ele se impôs a si mesmo por anos. E é aqui que a maioria falha. Muitos querem o efeito sem aceitar o processo. Querem respeito sem constância. Liderança sem ordem interna. E ser levados a sério sem levar a própria vida a sério. A verdade é que a autoridade começa em coisas pequenas demais para o ego aceitar. Começa no horário que você cumpre quando ninguém confere, na palavra que você mantém quando ninguém cobra e na postura que você preserva quando não há vantagem nenhuma. É aí que ela nasce. Não quando você vence alguém, mas quando não se trai. Um homem pode enganar o mundo por um tempo, mas o corpo sabe, a mente sente e a consciência registra. E o mundo, mais cedo ou mais tarde, acaba percebendo. Se você quer um primeiro movimento hoje, ele é simples e desconfortável. Pare de observar quem te respeita e comece a observar onde você mesmo não se respeita. Observe onde promete e acaba adiando, onde sabe que precisa fazer e ainda assim escolhe não fazer, e onde negocia princípios por alívio imediato. Ali não falta motivação, ali falta autoridade interna. E sem autoridade interna, qualquer liderança vira teatro. Então fica comigo nesse raciocínio, porque quando um homem entende onde a autoridade realmente se constrói, ele para de falar e começa a pesar. Tem um ponto que quase ninguém gosta de encarar. A autoridade não aparece quando você vence os outros. Ela começa quando você para de se abandonar. Um homem fraco costuma imaginar a autoridade como algo que vem de fora. Ele pensa em cargo, em título, em alguma posição reconhecida. O homem forte entende outra coisa. Tudo isso apenas amplifica o que já existe por dentro. Quando há desordem interna, o cargo expõe. Quando existe disciplina, a posição confirma. É por isso que tantos homens mandam e mesmo assim não são obedecidos de verdade. As pessoas até cumprem o que é pedido, mas não respeitam. Porque respeito não nasce do medo, ele nasce da coerência. E o dia a dia funciona como um tribunal silencioso da autoridade masculina. Ele aparece na forma como você acorda quando ninguém observa, na maneira como lida com o cansaço sem plateia e como reage quando algo dá errado e não existe ninguém para culpar. É ali que a identidade é julgada. O homem que sabota nas pequenas coisas tenta compensar nos grandes discursos.
Ele fala de valores que não pratica, defende padrões que não sustenta e exige comportamentos que nem ele mesmo tem. E o mundo percebe isso, mesmo sem saber explicar, porque existe uma linguagem que vem antes das palavras. Ela aparece na postura, no olhar, no ritmo e na forma de decidir. Um homem alinhado não precisa convencer, ele ocupa espaço com naturalidade. E isso não tem relação com agressividade, tem relação com o fator certo. Um homem íntegro não divide a vida em personagens diferentes. Ele não é um no discurso e outro na prática. Não é firme em público e frouxo no privado. O que ele é quando está cansado é quem ele realmente é. E aqui entra um erro comum, que destrói a autoridade masculina na base. Achar que ninguém está vendo. Sempre há alguém vendo, mesmo quando não existe ninguém. Porque você se vê, e isso basta. Toda vez que você adia o que você sabe que precisa fazer, algo em você perde densidade. Toda vez que você escolhe o caminho fácil, a sua palavra fica mais leve. E toda vez que você se trai, a sua presença enfraquece. A autoridade não se perde de uma vez, ela vaza. Vai saindo aos poucos. Mas a boa notícia funciona pela mesma lógica. Toda vez que você faz o certo sem testemunha, toda vez que você mantém a palavra só porque ela é sua, e toda vez que você sustenta um padrão sem recompensa imediata, algo começa a se reorganizar por dentro. Você anda diferente, fala menos e passa a tolerar menos desordem. E sem perceber, o ambiente começa a responder, não por medo, mas por reconhecimento silencioso. É disso que estamos falando. E ainda existe uma camada mais profunda nisso tudo. Chega um momento em que o homem para de tentar provar alguma coisa. Quando isso acontece, ele não anuncia mudança, não explica intenção e não pede validação. Ele simplesmente assume o peso da própria vida. A partir daí, a autoridade deixa de ser objetivo e passa a ser consequência. O homem que vive buscando reconhecimento ainda está em débito consigo mesmo. Ele quer que o mundo confirme algo que ele ainda não construiu por dentro. Já o homem responsável não negocia a própria consciência. Ele entende que a vida adulta não gira em torno de sentir vontade, mas de sustentar decisões. Existem dias que ninguém aplaude, semanas em que nada parece avançar, e fases em que fazer o certo dói mais do que desistir. E mesmo assim, ele permanece. É aqui que a identidade masculina começa a se consolidar. A autoridade nasce quando você faz o que precisa ser feito antes de sentir segurança, antes de ter clareza total e antes de receber reconhecimento. O mundo respeita quem se move sem precisar ser empurrado. Repara nos homens que você respeita de verdade. Não nos famosos, mas nos que são próximos de você. Eles não vivem se explicando, não justificam caráter e não dramatizam esforço. Eles fazem e depois fazem de novo, mesmo quando estão cansados. Existe algo poderoso em um homem previsível no caráter. Não previsível no resultado, mas previsível na postura. Você sabe que ele vai cumprir o que assumiu. Sabe que não foge quando o peso aparece. E sabe que não terceiriza culpa. Isso cria segurança. E segurança é a base de toda liderança real. Aqui tem algo que separa o menino do homem. Liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é não ser escravo da própria falta de disciplina. Um homem sem estrutura interna vive reagindo ao humor, ao desejo e à pressão externa. Um homem estruturado age mesmo quando o humor não ajuda, mesmo quando o desejo puxa para baixo e mesmo
quando ninguém está cobrando. É por isso que ele não precisa levantar a voz. A coerência fala por ele. Se você quer fortalecer a sua autoridade, o caminho não começa quando você tenta mudar como os outros te veem. Ele começa em como você se trata quando ninguém está olhando, no cuidado com o corpo, na forma como organiza o dinheiro, na maneira como honra os seus compromissos e em como reage ao desconforto. Isso é treino invisível, e o invisível sempre constrói o visível. A questão é simples: quantos homens realmente aceitam esse treino? Tem um detalhe que muda tudo e quase sempre passa despercebido. Autoridade não é algo que você liga quando precisa. Ela é o que sobra quando todas as máscaras caem. Por isso, tantos homens parecem firmes em público, mas ficam frágeis na solidão. Eles conseguem manter postura diante dos outros, mas desmoronam quando ninguém está exigindo nada deles. E é aqui que entra a base da responsabilidade adulta. Ninguém vem te salvar do que você escolhe tolerar. O homem que tolera desordem na própria vida ensina ao mundo a não ser levado a sério. Ele aceita atrasos, aceita desculpas e aceita promessas quebradas, desde que não sejam as dele mesmo. Depois, não entende por que é ignorado, porque é interrompido e porque suas decisões vivem sendo questionadas. A autoridade começa no ponto em que você para de ser flexível com aquilo que te enfraquece. Não é rigidez com os outros, é firmeza consigo, é dizer não ao conforto que te afrouxa, é encerrar hábitos que corroem a sua palavra e é cortar pequenas concessões que parecem inofensivas, mas drenam o respeito próprio. Porque respeito próprio vaza, e vaza sempre. Um homem que se respeita ocupa espaço diferente, não por ego, mas por densidade. Ele não precisa provar força, nem precisa vencer discussão, nem humilhar ninguém. A presença dele já estabelece limite. Isso assusta alguns, incomoda outros e acaba organizando tudo ao seu redor. Agora preste atenção: existe algo simples e desconfortável que revela o seu nível real de autoridade interna. Observe onde você se permite negociar o básico, onde o sono vira exceção, a pontualidade afrouxa, o cuidado com o corpo é adiado, a ordem financeira é empurrada, ou a palavra dada perde peso. Não tente mudar tudo. Homem adulto não vive de impulso. Escolha um ponto, um só, e decida que ali você não vai mais se abandonar. Sem anúncio, sem plateia, sem contar nada para ninguém. Só você sabendo e sustentando. É assim que a autoridade começa a se solidificar, não pela intensidade, mas pela constância. A maioria não aguenta esse silêncio, quer reconhecimento rápido e sensação imediata. Mas o homem que aceita esse processo lento se torna raro, e quando ele fala, não é alto, é suficiente. Deixa eu fechar isso do jeito que um homem adulto entende. A autoridade não aparece no dia em que você decide mudar. Ela aparece depois, quando já passaram muitos dias em que você não desistiu. É por isso que ela é silenciosa. É por isso que ela não cabe em frase bonita. E é exatamente por isso que homens fracos falam tanto dela. Eles querem o símbolo sem aceitar o peso. O homem forte faz o contrário. Ele aceita o peso antes de qualquer símbolo. Ele entende que ninguém precisa reconhecê-lo agora, que ninguém precisa aplaudir e que ninguém precisa concordar, porque o ponto de referência dele não está fora, está dentro. Quando você passa tempo suficiente fazendo o que é certo, sem testemunha, algo começa a mudar. A postura se alinha, a fala desacelera e as decisões ficam mais curtas e firmes. Você
para de pedir espaço e começa a ocupar. E o mundo sente, não porque você se impôs, mas porque parou de se contradizer. Aqui tem algo que não se negocia. Um homem vale exatamente o quanto confia na própria palavra. Não na palavra dita aos outros, mas na palavra que ele sustenta consigo mesmo. Quando você quebra acordos internos, a presença perde força. Quando honra esses acordos, mesmo quando dói, algo se solidifica. Esse é o tipo de autoridade que não precisa ser defendida. Ela não entra em discussão, não entra em disputa. Ela permanece. O erro comum é achar que isso tem a ver com endurecer. E não tem. Tem a ver com integrar. Integrar discurso e prática. Integrar intenção e ação. E integrar quem você é sozinho com quem você é em público. Quando essas partes se alinham, o respeito aparece como consequência. Agora fica algo simples, direto e sem teatro. Pense em uma decisão pequena que você vem adiando. Algo que só você sabe. Sustenta essa decisão, mesmo cansado, mesmo sem vontade e mesmo sem contar para ninguém. Depois, sustenta essa decisão de novo. E depois, sustente mais uma vez. Porque a autoridade não se declara, ela se constrói, quando ninguém está olhando. Homens fracos falam disso. Homens fortes vivem. E quem vive não precisa explicar. Se essa conversa fez sentido, esse canal é para você. Se inscreva, não para consumir conteúdo para passar o tempo. Se inscreva para assumir responsabilidade e direção. A estrada não cobra pressa, cobra direção. A estrada começa agora.